Tava, tava aqui pensando, né, e colocando a mão no Senhor, veio uma pergunta, né? O que Deus espera de nós, né? Nós esperamos muitas coisas dele. Agora, o que que ele espera de nós? Dele nós esperamos milagres, esperamos bênçãos, providência, né? Resolução de problemas, mas o que que ele espera de nós para que ele possa fazer tudo o que ele quer mesmo na nossa vida? Porque não que ele faça as coisas por interesse, mas ele faz as coisas para os filhos deles que são obedientes e aqueles que valorizam e colocam ele no lugar de pai realmente. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Nós vamos falar sobre algumas expectativas. E a primeira expectativa está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Bem, Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Procurem ter paz com o Senhor. Aqui, quando a palavra de Deus fala isso, simplesmente está dizendo para a gente, nós precisamos procurar ter santidade, porque nós não conseguimos viver em santidade ou viver em paz com o Senhor sem ter a santidade. E nós não conseguimos viver em santidade sem ter a paz, né? Ou seja, se eu vivo uma vida desordenada, eu não consigo ter o Senhor. E se o Senhor não consegue me ter, é porque eu estou andando por outros caminhos, né? Então, a primeira expectativa é de que nós possamos viver em santidade, né? Observe que diz assim, ó, viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Ou seja, se vivermos uma vida dedicada 100% em todas as circunstâncias da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, nós iremos conseguir ver o Senhor. Agora, ele também diz assim, ó, ninguém o verá. Quem é quem faz parte desse ninguém? Todas aquelas pessoas que escolheram não fazer a vontade de Deus. Todas as pessoas que escolheram não seguir aquilo que o Senhor preparou e entregou e planejou para elas. Agora, quando nós acordamos de madrugada para poder falar com o Senhor, isso é algo que agrada o coração de Deus. Isso é algo que nós estamos saindo da nossa zona de conforto para que agradar o coração de Deus, mas não porque nós queremos fazer uma troca de favores, mas sim porque, como o nosso irmão falou muito bem na oração, né? Nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de transformação. Não é algo que a gente vai estalar os dedos e isso vai acontecer. Isso vai sendo gradualmente acontecendo. Vai sendo o passo que nós vamos dando para poder alcançar esse objetivo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Nós vamos ver uma outra expectativa que o Senhor tem. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Amém? Diz assim, ó: Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Muitos, hoje mesmo, já são questionados da fé que professam. Aqui também se encaixa a questão da perseguição em si. Mas no momento em que vivemos, né, nós sabemos que tem em outros países pessoas já são até mortas porque professam sua fé. Mas o que essa expectativa quer dizer? Significa que nós precisamos estar preparados para argumentar, para falar da palavra de Deus. Uma pessoa chega para a gente e explica algo completamente diferente do que está na palavra, e para que eu possa provar que não é daquele jeito, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter o preparo.
eu preciso ter o conteúdo da palavra de Deus gravado na minha mente e no meu coração, para que eu possa estar apto para apresentar isso para as pessoas, né? E o interessante de tudo isso é de que para que a gente esteja preparado, a gente precisa ter o domínio total da nossa mente. Se nós não tivermos o domínio total da nossa mente, nós iremos ocupar um espaço onde o Espírito Santo de Deus ele poderia estar ocupando. E aí, nesse momento, né, abrindo uma aspas, entra diversos entretenimentos e distrações que existem hoje em dia. Um dos principais entretenimentos hoje que ocupam a mente do ser humano e que atrapalham a nossa consagração e o nosso processo de santificação é as redes sociais. Entra aí o YouTube, Facebook, Instagram, próprio WhatsApp e muitos outros. Você pode perceber que até as pessoas, quando nós mesmos, quando nós nos policiamos, às vezes, por algum momento, a gente se pega ali falando com alguém ou mexendo, e aí a gente vai se tocar. Eu já passei por essa situação, assim, eita, rapaz, até eu ia vacilando agora, eu ia perdendo aqui uns, uns 20 minutinhos aqui. Então, são coisas que roubam nossa atenção, mas também elas não roubam só nossa atenção. Essas coisas são preparadas para roubar também o espaço onde poderia estar a palavra do Senhor, onde poderia estar o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa mente, no nosso coração. E aí, se a gente rouba esse espaço, a gente tira esse espaço para que o Senhor possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, como é que nós podemos estar preparados para poder apresentar Cristo para outras pessoas? Porque nós só podemos apresentar, nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. E aí, imagina aí, a gente chegando numa situação, a pessoa está ali dando oportunidade para que a gente fale da palavra do Senhor. E aí, na minha mente, só vem lembrando aquelas postagens anteriores, aqueles entretenimentos, aquelas risadas, aqueles memes, né, como o pessoal diz. E aí, eu não tenho conteúdo para poder falar. Mas, se por outro momento nós dedicamos momentos ao Senhor, estudamos a palavra e estamos preparados, independente da circunstância, independente da situação, nós iremos responder de prontidão. Porque, apesar da nossa mente ser falha, o Espírito Santo de Deus vai atuar para nos lembrarmos daquilo que nós estudamos. Agora, o Senhor não tem como lembrar a nossa mente de algo que a gente não estudou. É a mesma coisa que eu chegar a fazer uma prova de um vestibular e eu não ter estudado. Eu falei assim, Senhor, me ajuda nessa prova, que o Senhor possa estar à frente de tudo. Como é, como é que o Senhor vai me abençoar numa situação dessa? Então, o Senhor, ele trabalha da seguinte forma. Nós fazemos a nossa parte nos esforçando e ele faz a parte dele com as providências e com as manifestações e os milagres que só pode vir dele. Hebreus capítulo 8, verso 10. Hebreus capítulo 8, verso 10. A gente vai enfatizar um pouquinho sobre essa luta pela mente. Hebreus capítulo 8, verso 10. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 8, verso 10. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Deus esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então o Senhor ele vai escrever a lei dele na nossa mente e no nosso coração. Mas ele só vai poder escrever naquela mente, naquele coração que tiver espaço, né? Como eu anteriormente tenho falado. Porque se nós temos uma mente cheia de qualquer outra coisa que não nos leva a Cristo, como é que ele vai escrever a lei dele na nossa mente, no nosso coração? É praticamente impossível, porque ninguém pega uma folha de jornal para poder escrever uma carta. Pelo contrário, a gente pega uma folha em branco. Então, o Senhor, por que que para o Senhor nós vamos entregar uma mente e um coração cheio de escritos, cheio de coisas escritas, todo ocupado, para que o Senhor possa escrever algo maravilhoso, que é a lei dele? Então, nós
precisamos ofertar para o Senhor algo puro, porque se a folha está em branco, vai ser muito melhor para ele poder escrever, para ele imprimir a lei dele na nossa mente e no nosso coração. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, vai falar um pouquinho sobre a sabedoria, que é uma expectativa também que o Senhor tem de cada um de nós. Nós sabemos que a inteligência, ela é algo que o homem ele pode desenvolver, ele pode nascer com ela, mas a sabedoria, ela só vem de Deus. E 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim, ó: E desde menino vocês conhecem as Escrituras, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Aqui está dizendo simplesmente onde é que nós podemos encontrar a sabedoria. Nas próprias Escrituras. A expectativa que o Senhor tem da gente é que nós tenhamos sabedoria, mas o sábio, ele só vai conseguir tomar boas decisões se ele estiver firmado na palavra. Quando Jesus está lá no deserto, Satanás chega para poder tentar a ele, ele não responde coisas que vêm da cabeça dele. Ele responde aquilo que está gravado no coração e na mente dele. E aí ele responde de prontidão. Ele foi sábio, mas ele foi sábio com base na palavra. Porque quando ele responde assim, nem só de pão viverá o homem. Era uma resposta que ele poderia dar com algo que ele pensasse instantaneamente? Talvez sim, porque Deus estava com ele. Mas ele tinha uma consagração, ele tinha uma comunhão e ele superava as expectativas. E o Senhor, da mesma forma, fazia com que ele se recordasse de tudo aquilo. Então, naquele momento, quando ele precisou tomar uma decisão e ter uma atitude naquela circunstância, ele lembrou daquilo que ele tinha estudado, daquilo que ele tinha aprendido. O interessante é que lá no meu trabalho, né, eu estou num novo emprego e aí lá o pessoal ele respeita muito assim, né, a questão da, da minha fé, né? E eles já lembram de tudo, assim, cada detalhe, assim, quando a gente vai fazer as coisas, inclusive na questão da alimentação, né? Eles vão fazer alguma coisa, aí eles lembram, ah, mas o Ney, ele não come a carne, né? O Ney não faz isso e tal. E aí o interessante é que eu falei só uma vez e aquilo ficou na mente deles. Eu falei só uma vez para eles, olha, eu não faço isso, ok? Mas se eles me vissem fazendo o contrário, eles já iam pensar o seguinte: não, peraí, o Ney disse que não fazia isso aqui, mas ele está fazendo. Então, na próxima vez, dá para fazer desse jeito aqui, porque já que ele está fazendo, já que ele está comendo a carne, já que ele está fazendo aquilo, então dá para a gente mudar isso daqui. Não. Mas o interessante é que quando nós estamos dentro da expectativa de Deus, quando nós buscamos ao Senhor e dedicamos momentos a Ele e queremos fazer a vontade dele, aí começam a aparecer oportunidades. E é justamente quando nós pedimos em oração, Senhor, me dá uma oportunidade de poder falar da palavra, me dá uma oportunidade, né, de falar um pouquinho das tuas escrituras. E às vezes a gente precisa ter atenção para que a gente saiba o momento certo da gente falar, né? Porque a própria palavra de Deus diz, prega a palavra, que é o momento seja oportuno ou não. Então, quando o momento é oportuno, é melhor ainda para a gente apresentar essa palavra. E aí as pessoas, algumas pessoas lá, né, chegam assim para mim, né, me desculpa, se incomoda se eu te perguntar uma coisa? Não, pois como é que funciona esse negócio do adventista e tal? Porque eu nunca tinha visto um adventista de perto. Aí eu falei assim, vale? Pensei, tipo assim, é um animal em extinção. Aí eu falei assim, não, meu irmão, peraí, eu vou te explicar como é que funciona.
Aí eu fui expliquei para ela, né? Porque ela disse que nunca tinha se aproximado de tido contato próximo, né? E tal. Aí ela falou assim, ah, aí outros já falam assim, não, mas é porque eu conhecia outros e eles não agiam assim como você age, ou então eles não eram vegetarianos, ou isso, aquilo outro. Então, eu falo assim, é porque cada um, quando estuda a palavra, eles têm uma visão da palavra. Cada um interpreta de um jeito. E aí, até que ele consiga olhar de outra forma, ele vai estar num processo de aprendizado. Ou seja, nós lemos um verso, e aí eu entendi de uma forma, mas até que a minha irmã Joana ela venha e me apresente de outra forma, assim, olha, Ney, tá falando dessa forma aqui. Você já parou para se atentar que ele está ensinando de outra forma também a fazer isso daqui? Então, a partir daquele momento que ela me instruiu aquilo, eu vou, vou começar a me atentar nisso aqui agora. Vou tentar consertar isso daqui. E aí é onde entra a questão da sabedoria, porque a sabedoria é você juntar o teu conhecimento e juntar também a obediência, porque você só consegue ser sábio se você for obediente. Não tem como você ser uma pessoa sábia e ser desobediente. Não existe isso. Vamos para outra expectativa. Ainda em 2 Timóteo, a gente vai lá para o capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim, ó, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a vocês, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Interessante que fala assim, ó, nessa versão diz assim, ó, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Ou seja, eu preciso pregar a palavra, independente se o momento é bom ou não. Você pode ver que a palavra do Senhor e a mensagem de Deus, ela se encaixa praticamente em todos os momentos. Por isso, quando a gente fala assim, quer seja oportuno ou não, porque, meu irmão, independente do que está acontecendo, a mensagem ela tem o seu espaço. É tanto que nós pregamos a mensagem num casamento, mas também a mensagem ela é pregada também no sepultamento. E todos esses momentos são oportunos porque muitas das vezes naquele local se encontram pessoas que já seguem Jesus, mas também se encontram pessoas que muitas das vezes nem acreditam em Jesus. E aí é o momento de nós apresentarmos a mensagem para que as pessoas elas possam tomar o conhecimento de que existe sim um Deus e que ele está não só olhando por nós, mas que ele deseja mudar a nossa situação e a nossa circunstância em que nós vivemos, né? Então, essa expectativa é de que nós possamos pregar a palavra de Deus, de que nós possamos levar a mensagem, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos, ela diz assim, ó, procure convencer, repreenda e anime, ou seja, quando nós pregamos a palavra, nós precisamos animar as pessoas. Às vezes acontece de nós chegarmos e apresentarmos a mensagem para alguém, e aí as pessoas sempre existe graças a Deus, né? E eu espero que ainda assim continuemos super essa expectativa de que as pessoas elas olham para a gente e dizem assim, olha ali o adventista, ele conhece a palavra, ele sabe muito, muito das escrituras. Mas a gente sabe que no meio das ovelhas sempre tem alguns bodes, né? E aí os bodes às vezes não estão tão preparados para poder falar da palavra. Mas se nós estivermos preparados, nós vamos sim conseguir ensinar. E aí, quando nós estamos diante de uma pessoa que não conhecem, não conhece a verdade, e ela está com a mente cheia de outros ensinamentos, ela vai querer debater. E aí a forma da gente poder ensinar não é a gente confrontando, né? Então, porque existem muitas pessoas que chegam e querem ensinar
mas só que de uma forma agressiva, né? Uma forma agressiva, mostrando as mensagens, os versículos, como se fossem para ir de encontro, assim, olha, você está errado, você isso, aquilo, outro, não é desse jeito, é assim, assado. Não, porque o Senhor Jesus, ele ensinava de forma mansa, mas só que ele ensinava de uma forma para animar, ou seja, você está errado, mas eu quero te animar porque eu quero te mostrar que você é uma joia rara, de que você é um diamante que está sendo lapidado, que precisa apenas de alguns detalhes para que possa estar da forma que eu desejo. Então, a palavra ela serve para corrigir, mas ela também serve para animar. Então, uma expectativa do Senhor é que a gente possa pregar essa palavra. Segunda Crônicas 20:20, a gente tem 3 minutos e alguns descontinhos de quebrados aí de segundos. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim, ó: Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Deus e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. A expectativa do Senhor é que a gente possa escutar e estudar as profecias. Porque se eu não der ouvido para a profecia, como é que eu vou me manter de pé? Né? A profecia serve para que nós possamos estar alerta e possamos estar cientes do risco que nós corremos se não estivermos próximos do Senhor. Né? E quando nós vamos pregar a palavra, o Senhor nos chama para ser luz. E essa luz ela precisa ser apresentada para outras pessoas. É interessante que há um tempo atrás aconteceu um desastre, né? Um acidente onde pegou fogo numa boate, né? E as pessoas que estavam lá dentro, elas procuraram uma saída, né? Elas procuraram um caminho para poder fugir daquela situação. Só que no momento em que elas fugiram, umas foram para a entrada, né? Onde era a saída também. E aí, quando elas chegaram lá fora, tinha um segurança bem grandão assim, aí ele falou assim, ó, não, você volta lá, pagar a conta, cadê a comanda? Só que o segurança não sabia do que estava acontecendo lá dentro. E aí falou assim, ó, volta lá para pagar a conta. Não vai passar não. Então as pessoas tiveram que voltar ligeiro lá para dentro, né? E aí procurar uma outra forma de sair de lá, porque elas sabiam que se ficassem lá dentro iam morrer. E aí teve muitas pessoas que correram para dentro do banheiro. E aí, quando foram ver as estatísticas, 90% das pessoas morreram dentro do banheiro, tentando achar uma saída. Mas só que o detalhe que eu queria falar é que a porta do banheiro era uma porta dupla. E geralmente a gente sabe que porta de banheiro ela é uma porta, é a menor porta da casa, né? Então, aquela porta ela era muito parecida, era da mesma largura da porta de saída. Então as pessoas olharam para a porta e confundiram e acabaram entrando no lugar errado. Só que tinha uma coisa que diferenciava uma porta da outra. O que diferenciava uma porta da outra era uma luz que tinha em cima da porta, escrito saída. Na porta do banheiro não estava escrito saída. Então, elas foram até pelo. Aparentemente o caminho era certo, mas faltou a luz e o caminho era errado. Ou seja, o que nós podemos refletir com isso? É de que muitas das vezes nós estamos olhando para as expectativas de Deus, mas nós estamos buscando ao Senhor no caminho errado, nas coisas erradas, nas distrações, enquanto nosso principal entretenimento precisa ser a palavra, tem outras coisas que roubam nossa atenção. Então, às vezes, o caminho parece até ser ideal para a gente, mas não é o caminho de salvação. E ali, para aquelas pessoas, o mundo representa aquelas pessoas. O mundo está procurando solução para a vida delas. Solução para a depressão, solução para o sofrimento, né? Solução para as doenças. E só quem é essa solução é Cristo.
E essa luz que está em cima estava em cima daquela porta, representa cada um de nós, irmãos. Se nós fizermos a vontade de Deus e nos colocarmos no lugar dessa batalha, e nós formos fazer valer as expectativas que Deus tem de cada um de nós iremos mostrar para as pessoas qual é a saída certa, qual é o caminho certo que elas precisam seguir para que elas possam alcançar o Salvador. O Senhor lhe deseja nessa manhã que eu e você possamos olhar para Ele e pedir para que Ele possa nos instruir, independente do tamanho do desafio, mas que Ele possa nos capacitar, nos guiar em cada detalhe, para que possamos levar essa mensagem, mas também que possamos viver uma vida de santificação e consagração, para que naquele grande dia possamos nos encontrar com Ele e festejar, porque muitas pessoas conseguiram encontrar o Salvador através da luz que refletiu em cada um de nós. Amém? Que o Senhor ele possa abençoar o seu dia, que o Senhor ele possa te iluminar neste dia, porque vai vir muitos desafios, mas o Senhor ele é o Deus do impossível e ele é quem determina tudo que vai acontecer na nossa vida. Vamos entregar nossa vida ao Senhor e ele vai fazer o melhor por cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nesta madrugada, Senhor Deus, nós estamos aqui clamando a Ti por resposta, mas também, Senhor Deus, clamando a Ti para que possamos ser aperfeiçoados, Senhor Deus, na Tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, ser melhorados, para que possamos entender, Senhor Deus, o verdadeiro propósito que Tu tem para cada um de nós, Senhor. Mas, Senhor Deus, a Tua palavra ela já nos direciona para muitas coisas, Pai, que precisamos fazer. Então, Senhor Deus, o que precisamos nos preocupar é em cumprir aquilo que está na Tua palavra. Senhor Deus, se Tua palavra diz, prega o Evangelho, ensina e anima essas pessoas, por favor, Senhor Deus. Primeiramente, Pai, nos dá ânimo, nos dá força para resistir a todas essas provações, essas tristezas. Mas, Senhor Deus, nos dá ânimo também para chegar para essas pessoas e mostrar que as provações ela vêm, mas servir ao Senhor é muito gratificante e é muito melhor estar ao teu lado, Senhor Deus, do que estar perdido na escuridão. Porque quem está no escuro não sabe para onde vai, mas quem está na luz, Senhor Deus, consegue enxergar a salvação. Por favor, Pai, cuida de cada um dos teus filhos, cuida desse casal, Senhor Deus, maravilhoso, que está à frente desse ministério. Pois, Senhor Deus, essa sala de oração, este grupo, tem sido bênção na vida de muitos. E que o Teu Evangelho possa ser pregado, Pai, através deste vídeo, através desta oração, para que naquele grande dia possamos estar alegres porque cumprimos a nossa missão. Por isso nós choramos, não porque nós somos merecedores, mas em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre.